não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Pessoal do canal, se inscrevam no canal, compartilhem, comentem. Seja membro do nosso canal, estamos precisando bastante de apoio. A vida aqui dos conservadores em todas as plataformas não está fácil. Então vamos lá, se inscrevam, compartilhem, comentem. Vamos apoiar o conservadorismo, a direita brasileira, principalmente na figura do professor Olavo de Carvalho e do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Então é isso aí, curtam, comentem, compartilhem e apoiem nosso canal. Seja membro ou participe da nossa vaquinha. Muito obrigado a todos. Os links estão na descrição do vídeo e também estão em nossas redes sociais. Valeu, forte abraço. Professor, o senhor poderia falar mais sobre a diferença da doutrina e a prática no que se refere à busca da santidade? Bom, aí eu não sou um professor de santidade, então eu odeio entrar nesses assuntos porque se eu me sinto muito bem à vontade de tocar em questões teológicas, não é porque eu não tenha lido teologia, muito mais do que esses caras estão falando. É porque eu não gosto de sair pregando o que eu mesmo não sou capaz de fazer. Eu só ensino até o ponto que eu sou capaz de fazer. Então, eu acho, por exemplo, que essa questão da honestidade intelectual, eu acho que eu tenho sido muito fiel a isso, na medida das minhas possibilidades. A honestidade intelectual não implica a infalibilidade, óbvio que não. Se eu fosse infalível, não precisa nem ser honesto, a questão da honestidade estaria fora da... Bom, você não pode dizer que Deus é honesto. O qualificativo honesto não se aplica a Deus, Honesto se aplica àquele que tem a possibilidade de mentir e não mente, mas Deus não tem essa possibilidade. Então, Deus não é honesto, Deus é infalível. Então, essa pessoa que fica buscando picuinha, tipo, se você pode fumar cigarro, por que eu não posso fumar maconha? Essa não sabe o que é honestidade intelectual e cobra de mim uma coisa que ela não tem a menor ideia do que é. A honestidade intelectual na vida humana é um esforço. Ela não é uma coisa que se incorpora em você de uma vez para sempre. Não, eu tenho tanta tendência de mentir quanto qualquer um. Eu só procuro não fazer isso. Por quê? Porque eu descobri uma outra coisa melhor para fazer. Mas não quer dizer que eu saiba fazer isso 24 horas por dia. Agora, quanto, vamos dizer, a busca da santidade, eu digo para vocês, eu nunca busquei a santidade na minha vida inteira. Eu comecei a pensar nisso depois de velho. Eu falei, pô, preciso fazer algo para ficar um pouquinho menos filha da puta. Um pouquinho menos. E implorar pela misericórdia de Deus 24 horas por dia. Isso é tudo que eu sei fazer, então eu não posso... Agora, a diferença da doutrina prática não é uma questão, por assim dizer, não é uma questão teológica, é uma questão de interpretação de texto. Você precisa ver que, quando você lê um texto, você precisa fazer essa seguinte pergunta. Esse texto está dizendo o que as coisas são ou está dizendo o que eu devo fazer? Isso é coisa fundamental. Existem frases que parecem dizer o que as coisas são, mas estão apenas dizendo que é algo que você deveria acreditar para que suas ações sejam assim ou assado. A ideia do estou salvo é evidentemente uma noção de prática e não de teoria. Não está dizendo que você está salvo de fato. Está dizendo que se você, isso é o que Lutero quis dizer, se você acreditar que está salvo e que por causa disso a graça infunde em você o poder das boas ações, o que vai acontecer? Você vai cometer as boas ações. Está entendendo? Porém, como instrução prática, isso pode ter o efeito contrário. Eu estou salvo e, portanto, quem me desmente está condenado. Que é o que esses caras fazem. Então, quer dizer, ele não entende o sentido da frase que eles mesmos estão dizendo. Veja,
Se a predestinação só pode ser conhecida na esfera da onisciência divina. Deus sabe quem está salvo, quem não está. Isso é óbvio. Né? Porém, ele criou esta vida, a estrutura desta vida, de maneira que ela tivesse uma estrutura dramática. Ou seja, que nela houvesse a incerteza e a escolha. Né? Quem pode negar que você tem que tomar decisões? Quem pode negar que você pode tomar decisões erradas? Quem pode negar que você está sujeito à tentação e pode cometer pecados? Ninguém pode negar isso aí. Então, isso quer dizer que a onisciência, no plano da onisciência divina, as coisas são de um jeito. E no plano do desenrolar temporal terrestre, elas são de outro jeito. Que não desmente a onisciência, mas só vai coincidir plenamente com ela no final. Daí você saberá tudo. Mas, você agir no dia a dia com base numa presunção de conhecimento da onisciência divina, bom, pode te levar a fazer o bem para provar que a graça está passando através de você. Pode ser uma maneira. É uma técnica. Como toda técnica, ela pode ajudar ou atrapalhar. Mas eu estou vendo que na maior parte dos casos está atrapalhando. Então, por exemplo, eu não posso dizer que esta recomendação de Lutero, que ela esteja 100% errada. Não, porque em alguns casos ela pode funcionar. Não é isso? Quer dizer, o indivíduo ele deixa de se preocupar com a sua salvação e ele se preocupa com o bem só para agradar a Deus. Que Deus que já o salvou. Eu digo, bom, é uma gratidão e você vai fazer o bem. Pode funcionar. Mas toda técnica que serve para uma coisa serve para estragar essa coisa também. Não é isso? Então, por exemplo, se você quer uma coisa melhor, uma técnica melhor do que a confissão sacramental católica, ela é uma maravilha. Só tem o seguinte: se a confissão é sacramental, ela não é a confissão substancial. A confissão substancial é feita em segredo, na sua consciência. E você chega lá e sacramenta isso aí. Uma coisa não substitui a outra. Não é isso? Então, o sujeito confiado na confissão sacramental pode achar que aquilo é tudo. A confissão sacramental, segundo a instrução da igreja, é sumária. Você dá os nomes dos pecados. Né? Você não precisa dizer, olha, tal dia pulei a janela do fulano de tal, encontrei a mulher dele, baixei a calcinha, fiz assim, assado, pá. Não precisa fazer isso e não deve fazer isso. Por quê? Porque se você entrar em detalhes do pecado, você está tentando o padre. Não é isso? E você também pode estar cometendo o pecado de se comprazer, tá certo? No seu arrependimento, como um dia você se agradou do pecado. Tá certo? Então, tudo isso é uma coisa muito difícil e que, vamos dizer, não tem prática mecânica que resolva isso. Tudo tem que ser feito com sutileza, com compreensão. Né? E dizer, cada confissão é um desafio. Gente. Né? Então, eu já contei para vocês o que aconteceu na minha primeira confissão. Não contei? O padre, você fez porcarias e eu não sabia que raio de coisa ele estava falando. Né? Eu confessei, eu fiz porcarias. Eu não podia ter elas feitas porque eu não sabia o que era. Tá certo? Então eu fiz uma confissão falsa, mas eu não sabia que era falsa, eu pensei que eu estava agradando. Tá certo? Então, só essa primeira experiência já me mostrou como é difícil e problemática a confissão. Então nunca mais eu confiei no automatismo da coisa. Né? Então, é isso que eu estou falando. Toda técnica religiosa, ela pode ter um efeito bom ou mal. Nenhuma delas funciona. Não é isso? Tiago Rossellini. Em poucos anos o COF influenciou direto e indiretamente uma elite intelectual pensante no país, que por sua vez influencia, através de livros, blogs, rádios, etc., milhões de indivíduos para a busca do conhecimento. Temos, por exemplo, Morgan Stern, Nadalin, Falcon, Alexandre Borges, Graça Salgueiro, Rádio Vox, Flávio Quintela, entre outros. Tem um monte de gente, bicho. Essa é uma geração absolutamente brilhante. Né? Eu disse, olha, eu sei despertar os talentos, isso eu sei fazer e vou fazer. Né? Tem outras coisas que eu não sei. Se você quer santidade,
não é comigo. Posso te indicar quem sabe. Isso não quer dizer também que eu ignore tudo a respeito, mas não estou qualificado para guiá-los à santidade. Isso não quer dizer que eu não possa dar nenhum palpite a respeito. Se eu der um palpitinho, depois, igual, não mate a sua mãe, porque isso é contra a santidade. Daí vai aparecer uma Daniela Salum, tá vendo? Ele disse que não estava qualificado para falar, mas está falando. É assim, pô, a gente está falando com jumento, tá entendendo? É uma coisa horrível isso aí. Agora, o país está cheio de jumentos, mas eu não esperava que existissem tantos dentro do meu curso. Não são tantos, na verdade, é menos 5%. Mas para mim tinha que ter 0%. Foi uma ilusão, eu falei, não, só vou ter. Né? Quando eu era moleque, eu tinha acho que 3 anos de idade, eu disse para minha mãe que eu tinha vindo de um outro planeta onde só tinha gente bonita. Eu não sei de onde eu tirei essa história, o planeta chamava-se Jolocalia. Foi mais tarde que eu soube que esse sufixo Calia quer dizer beleza. Eu falei, não sei de onde eu tirei esta coisa, tá entendendo? Mas eu inventei isso. E hoje em dia eu às vezes vivo na ilusão de que eu vim do outro planeta, então só tem gente inteligente. Né? E falhou na primeira vez e falhou na segunda. Né? A minha ilusão não impediu que existissem mocreias, nem jumentos. Aliás, acho que foi o Chesterton que disse que a pessoa inteligente tende a achar que todo mundo é inteligente. E quem é burro tende a achar que todo mundo é burro. Então, o sujeito veio falar comigo e ele acha que eu sou capaz de cometer erros tão pueris quanto dele. E qualquer coisa que dê a aparência disso, ele está vendo? Caio de Souza Casaroto pergunta: é possível fazer uma analogia entre a razão de Estado do mundo moderno com os antigos impérios cosmológicos que foram descritos por Eric Voegelin, no qual toda a verdade é identificada com a verdade do cosmium sociopolítico? Não, porque a ideia essencial da razão de Estado é o controle burocrático policial, para a qual, nos impérios antigos, não havia sequer os instrumentos. Você vê, por exemplo, que foi no tempo de Luís XIV que começaram a fazer as primeiras estatísticas. Como é que você vai controlar a economia sem estatística? Então, não é que os caras não controlavam tudo porque não queriam, não, eles não controlavam porque não podiam. Outra coisa, não é possível o controle sem um aparato policial e judicial suficiente para o qual você precisa formar as pessoas. Então, sem você ter escolas que vão dar para as pessoas treinamento profissional, não é possível o controle. Isto também começa no século XVI, junto com a reforma, etc. Então isso quer dizer que, se você pegar o Império Cosmológico, né, mais tirânico que já existiu, que foi o Azteca, ele diz, olha, o imperador Azteca não tinha capacidade de controle da população como o pessoal veio a ter depois. Era um controle, por assim dizer, meio randômico, meio estatístico, meio por... X% vai obedecer. Né? Se alguém não obedecer, você nem ficar sabendo, você não tinha agente. Se você vira, por exemplo, você pegar Cuba, em Cuba você tem um agente da polícia secreta para cada 28 habitantes. Isso é o máximo que você pode conceber, é o máximo de estado policial que você pode conseguir, que já aconteceu no mundo. Mas 1 para 28 não é tanto, porque ele está fiscalizando 1 e tem 27 que pode estar enganando ele. Não é isso? Mas, com o avanço da tecnologia, o controle pode se tornar cada vez mais total, sem necessidade de tantos funcionários. Então o problema, vamos dizer, da educação dos funcionários da polícia se transfere para a educação dos funcionários da tecnologia. E vai simplificando o processo e tornando mais acessível ao Estado a ideia do controle absoluto. Essa ideia está profundamente arraigada no projeto da nova ordem mundial. Então a nova ordem mundial será uma imensa Genebra de Calvino, onde o chefe religioso representa a vontade divina, né, a onisciência, e ele de fato é onisciente, ele está sabendo tudo. Peraí, quem está aí? Pablo Daniel, existe alguma vacina contra essas mentiras protestantes? Não existe nenhuma vacina contra a mentira, exceto você buscar a verdade e você implorar diariamente a Nosso Senhor Jesus Cristo: envie o Espírito Santo para me guiar. Eu não sei direito o que eu estou fazendo, mas você sabe. Então me faça fazer o certo mesmo que eu não perceba.
É só isso, não tem outro jeito. Agora, se você vai lá na sua igreja, ou o pastor dizer tal coisa, e você acha que você repetindo aquilo, e proclamando o tempo todo, louvor e glória ao Senhor Jesus Cristo, né? Você está salvo por causa disso, você está amortecendo a sua consciência moral. Isso é uma espécie de cocaína espiritual. Né? É aquela frase do Pascal, quer dizer, eu não aprecio nem os que riem, nem os que choram, eu só aprecio aqueles que buscam entre gemidos. Quer dizer, você tem que sofrer pela busca da verdade, sofrer. Né? Não fazer o outro sofrer com a proclamação de uma verdade, né? Verdade absoluta contra a qual teoricamente ele está. Isso aí é pose. Isso é duas coisas. Primeiro, é um desejo de você se impor ao outro com uma demonstração de superioridade que você não tem. E em segundo lugar, é uma autodefesa histérica contra o temor do inferno, que você tem como todo mundo, meu Deus do céu. Estuda a biografia do Lutero, você vai ver que o problema dele era esse. Ele proclamava dogmas nos quais ele não acreditava. Né? Porque ele continuava com o mesmo temor do inferno. Estou salvo. Será que eu vou para o inferno? Estou salvo. Será que eu vou para o inferno? É assim o tempo todo. Então, em vez de dizer estou salvo, não. Será que eu vou para o inferno? Né? É só esta parte é verdadeira, a outra não. Deus sabe se eu estou salvo ou danado. Deus sabe. Mas eu não sei. Então, no plano da moral, eu não posso proclamar que estou salvo jamais. Mesmo sabendo que Deus sabe. Tiago Virgílio Salerno pergunta sobre a divinização do Estado. Eu pensei, mas não estaria ocorrendo a satanização do Estado? Bom, em termos retóricos, sim. Muito pessoal literal sataniza o Estado. Né? O Murray Rothbard diz que até as ruas deveriam ser privatizadas, a polícia deveria ser privatizada, o exército deveria ser privatizado. Sim, existe essa satanização do Estado, mas ela não tem eficácia política. Isso só existe como blá blá blá, não existe como força política real. Ninguém vai fazer isso. Você vê qual foi o presidente mais conservativo que já teve nos Estados Unidos? Foi o Ronald Reagan. O Ronald Reagan aumentou o poder do Estado, aumentou a despesa estatal. Por quê? Porque uma coisa é um modelo de sociedade que você pensa para o perfeito funcionamento da economia. Outra coisa é a situação de uma nação no plano das relações internacionais. Assim, eu gostaria de privatizar tudo, baixar os impostos, etc. Vai ter lá a União Soviética querendo acabar comigo, eu tenho que aumentar a despesa do Estado para eu poder me defender. Quer dizer, veja, esse é um problema. Quando as pessoas começam a discutir o melhor modelo, elas estão falando em tese. É o mesmo problema que tem na dicotomia entre o plano da ontologia e o plano da prática, da moral. O mesmo problema. Né? Então, tomadas de posição doutrinais não tem nada a ver com o que você vai fazer na prática. Você pode tomar uma posição doutrinal e fazer o contrário. Né? Você veja, a prática da vida exige isto aí. Existe um elemento de fingimento que é absolutamente necessário na guerra, na política, que é, vamos dizer, a camuflagem. Você não deixar as pessoas saber o que você vai fazer. A vida do Ronald Reagan é uma ilustração disso. Ele nunca contou para ninguém o que ia fazer. Né? E quando prometia uma coisa, isso significa que ele queria chegar lá, mas não quer dizer que ele vai fazer literalmente isso desde o começo. Não é isso? Eu tinha um amigo, o Otto, que quando ele queria bater alguém, ele se trancava num quarto com o sujeito, batia no cara até quase matar, e ele mesmo gritava: não me bata mais, pelo amor de Deus! É uma tática. Segundo, a gente que ele disse não seria juridicização do mal, sem sombra de dúvida. A justiça, que é a busca do bem, está tomando nosso tempo, e sua figura do Estado mundial não estaria se tornando a universalização do mal protegido como bem jurídico, mas sem a menor sombra de dúvida. Tudo isso aí é claro que é um projeto satânico. Veja, existe coisa mais satânica do que você transferir para o Estado aqueles preceitos morais que são válidos para o indivíduo humano. É claro que não, porque o titular de obrigações morais não pode ser o Estado, são só indivíduos humanos. A sociedade como um todo também não pode ser titular de obrigações nem de direitos morais. Não existe isso aí. Obrigações e direitos existem dentro da sociedade, para os indivíduos que acompanham, não para ela como um todo. Isso não faz o menor sentido.
Não é isso? Você vê, tudo isso que você está levantando aqui, o Tiago, mostra, vamos dizer, a fragilidade cada vez maior do argumento religioso na sociedade moderna. E isto foi criado pela reforma, pela supressão da autoridade mediadora. Que ou você fica assim na contraposição entre o Estado forte e os indivíduos fracos, vamos dizer, com uma espécie de pulverização das opiniões, que você vê claramente na proliferação de igrejas evangélicas. O jeito tem uma pequena divergência, já funda outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e isso não acaba mais. Tá certo? Então é difícil você unir esse pessoal num fronte comum, quase impossível. Tá certo? Então, ou você tem a pulverização da opinião pública em face do poder unificante da razão do Estado, ou você tem que criar uma razão de Estado que já incorpore o valor religioso, como fez Calvino, ou tem a terceira chance, que é o seguinte: não pode ter uma força religiosa mediadora oficialmente, então surge uma não oficial, que é a maçonaria. Essa é a tese, uma das teses do meu livro Jardim das Aflições. Os Estados Unidos são a República Maçônica. O que não quer dizer que seja uma república anticristã, mas é uma república anticatólica, sem sombra de dúvida. E daí vem outro mito protestante. O protestantismo gera a prosperidade. Eu digo, não, meu filho. As nações protestantes começaram a prosperar no século XIX, justamente no período em que a religião estava em declínio. Você fala da Holanda, por exemplo. Na Holanda, a religião reformada estava tão por baixo, tão ferrada, que o Abraham Kuyper, o grande líder filosófico e teológico da igreja holandesa, teve que criar uma universidade de livre, porque nas universidades estatais não havia mais espaço para a religião. Então ele criou a Universidade Livre, que era uma grande ideia, né, que não era reconhecido pelo Estado, não era reconhecido, nós não queremos que reconheça. E daí ele cria esta tremendo revigoramento da religião reformada, calvinista, na Holanda, que resulta então em aparecer o Doyer, do Verhoeven e outros pensadores de primeira grandeza, deve ao Abraham Kuyper. Mas isso prova que a religião estava por baixo, no período em que a economia começava a crescer. Tá certo? Agora, até o século XVIII, quer dizer, 2 séculos e meio depois da reforma, a Alemanha era o país mais miserável da Europa Ocidental. E o país próspero, rico e poderoso era a França, católica. Então, o progresso econômico não tem nada a ver com a reforma. 0,0000000. O advento do capitalismo tem zero a ver com a reforma. Lê o livro do Alexandre Schaffner, Faith and Liberty, ali a tese está assim, mostrado com documentos. Olha lá, 3 séculos de Adam Smith, monges católicos já haviam formulado todo o sistema capitalista. Tudinho, está tudo lá. Liberdade de mercado, tudo. Então, essa é uma invenção católica, os caras roubam, diz que é deles, diz que a religião católica reprimiu isso aí. Então, é assim, e digo sem medo de ofender ninguém. Se você se sente ofendidinho por isso, você está sendo ofendidinho pela realidade. Séculos antes dos comunistas, os protestantes já haviam inventado o xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz. E os comunistas aprenderam com eles. Foi mais com eles do que com os iluministas. Isso não é uma objeção teológica, gente. E eu não estou falando da sua teologia, eu estou falando das suas ações históricas reais. Se você fala, tem uma bela teologia, eu digo sim, mas se a teologia é tão bonita quanto você disse, e eu não sei porque eu não a estudei a fundo, mas se ela é tão bonita, por que você tem que reforçá-la com tantas mentiras, com tantas lendas urbanas, com tanta difamação? Para que precisa isso? E aí, pessoal, estamos mandando aí caneca para todo o Brasil. Muito obrigado ao pessoal que ajuda o nosso canal e adquirindo as canecas. Também é uma forma da gente interagir. Muito obrigado. Também valeu aí pelas dicas, pelos comentários aí positivos ao nosso canal. Muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma forma da gente manter o canal no ar. Tranquilo? Tamo junto aí, galera. Forte abraço. Muito obrigado a todos. Quem quiser é só encomendar. Essa daqui já vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Todo o Brasil a gente manda. Valeu, tamo junto. O que a direita não aprende comigo, a esquerda pelo menos tenta aprender.